Comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, nesta Semana Santa. Momento de silêncio, meditação, introspecção, para refletir a Palavra de Deus, reavivar a paixão de Cristo dentro de nós. Se preparem, meus irmãos de fé, nós vamos fazer uma viagem bíblica, começando em Gênesis 22. Sacrifício de Isaac, versículo 9 ao 14. Assim que chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, colocou nele a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Depois Abraão estendeu a mão e tomou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo de Javé o chamou do céu e lhe disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino, e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho, teu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar: O monte do Deus proverá. Por isso se diz até hoje: sobre o monte Deus providenciará. Precisamos saber, meus irmãos de fé, quem é Deus, para poder confiar na sua santa vontade. Deus proverá. O pecado causa vergonha, culpa, medo. O pecado gera mentiras e causa separações. É preciso confessar os pecados para sermos perdoados. Isaac, diante do sacrifício, representa a humanidade. Ele não morreu no monte, foi substituído pelo Cordeiro. Jesus, o substituto que pagou o preço. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Somos justificados por Cristo, meus irmãos de fé. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Jesus já pagou o preço, já morreu no lugar da humanidade, ressuscitou na glória eterna. É preciso confiar em Deus. Só quem confia em Deus é perdoado dos pecados. Cristo é o nosso advogado. É preciso confiar no advogado para ganhar a causa. Ok, meus irmãos de fé? Mas é preciso falar a verdade para ele, a verdadeira confissão. A verdade salva e liberta. É preciso ter um perdão sincero, se perdoar e perdoar a todos, para o mal ficar bem longe, apresentar arrependimento e fé. Este tempo quaresmal de Semana Santa representa isso, reconhecer as dores que Cristo passou, aquele que é perfeito, na nossa imperfeição, pagou o preço na cruz para hoje termos vida em abundância e não continuar pecando. Jesus não justifica pecados, justifica o arrependimento, a fé. Jesus apresenta em seu favor as mãos feridas. A graça de Jesus basta. Deus dá força para vencer. Não digamos, eu sou assim, nasci assim, é o meu jeito. Isso é não confiar em Deus, na graça de Deus. Precisamos estar realmente dispostos a nascer de novo,
sermos moldados na palavra de Deus. Os discípulos, em sua metanoia, se transformaram em outras pessoas, meus irmãos de fé. Eles tiveram um encontro pessoal com Cristo. Eles tiveram a real conversão. Conversão significa mudar a rota, mudar o rumo, para ir caminhar nos caminhos de Deus, na salvação eterna. Com isso, o medo se transforma em fé, a dúvida em certeza na palavra de Deus, e os traumas se transformam em resiliência. Com Deus, transformamos o mal em bem. Com Deus, nascemos de novo e somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Jesus, testemunha fiel. Jesus leva evidências para o júri celestial. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sejamos honestos, meus irmãos de fé, com esta pergunta. Precisamos mudar a rota de nossas vidas, alinhar pensamentos com os pensamentos de Deus sobre nós, sobre a humanidade, sua criação tão amada. Como está a nossa vida perante o Senhor? Não se pode acariciar os pecados, confessar os pecados morais, nos purificar para ficarmos mais alvos que a neve, elevar a mente. Deus vê tudo, conhece o nosso íntimo. E isso está no Salmo 139. Vamos ler juntos, meus irmãos de fé. Abram a Bíblia de vocês, me acompanhem. Ao Deus onipresente, ao regente do coro, Salmo de Davi. Senhor, vós me sondais e me conheceis, Javé. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Discernis quando ando ou me deito. Todos os meus caminhos conheceis, pois a palavra ainda não me chegou à língua, e vós, Javé, já a sabeis inteiramente. Por trás e pela frente me envolveis, e pondes sobre mim vossa mão. Maravilhosa ciência que me ultrapassa, tão elevada que não a posso atingir. Para onde irei, longe de vosso espírito? Para onde fugirei de vossa face? Se subo ao céu, lá estais. Se desço ao abismo, aí vos achais. Se tomo as asas da aurora e vou morar nos confins do mar, também lá vossa mão me conduz e vossa mão direita me sustenta. Se eu digo que ao menos a escuridão me esconda e que a luz se faça noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para vós, e a noite é clara como o dia. Para vós, as trevas são como luz. Fostes vós que criastes minhas entranhas e me tecestes no seio de minha mãe. Dou-vos graças, porque me fizestes maravilhoso. Estupendas são vossas obras, bem o sei. Não vos eram ocultos meus ossos, quando eu era formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Eu era um simples embrião, e vossos olhos me viram, e em vosso livro foram todos escritos esses dias que me estavam destinados, quando nenhum só deles existia. Como são profundos para mim vossos pensamentos! Como é grande seu número, ó Deus! Se quisesse contá-los, são mais que a areia, e se chego ao fim, ainda estou convosco. Ó Deus,
fazei morrer o ímpio, assassinos, afastai-vos de mim. Eles falam de vós coisas iníquas, em vão se ergueram contra vós. Javé, não devo odiar os que vos odeiam e detestar os que se revoltam contra vós? Eu os odeio com ódio implacável e os considero como inimigos. Sondai-me, ó Deus, e conhecei meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede se estou no mau caminho e guiai-me pelo caminho da eternidade. Deus confiou o julgamento para Jesus, porque Jesus é o Filho do homem. Jesus veio para salvar no juízo final. O mundo é uma grande aprovação. Quando se morre, não leva a nada. Somos pó da terra. Cristo, Rei da glória, tem misericórdia do ser humano e deixou sua misericórdia. Desceu de sua majestade por ter compaixão e amor. Jesus socorre os tentados. Só Jesus é o juiz. Só Ele pode julgar. Jesus pagou o preço. Ele é o seu advogado, meu irmão de fé, e seu testemunho no dia do julgamento. Cristo é o santificador, o purificador. Libertos do pecado, justificados pela graça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim Paulo pergunta aos Romanos, e está relatado no capítulo 8 de Romanos, versículo 18 ao 39. Acompanhe comigo esta carta. Nossa esperança. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória futura que se manifestará em nós. Com efeito, o próprio universo espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois o universo foi submetido ao poder do nada, não por sua vontade, mas por vontade daquele que o submeteu, e alimenta a esperança que também ele será libertado do cativeiro da corrupção, para alcançar a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que todo o universo até agora continua gemendo e sentindo dores de parto. Não só ele, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, suspirando pela adoção filial, que é a redenção de nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que já está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre nossa fraqueza, pois não sabemos o que é conveniente pedir. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é o desejo do Espírito, porque sua intercessão pelo povo santo corresponde à vontade de Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, daqueles que Ele chamou, de acordo com o seu desígnio. Pois aos que Ele desde sempre conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Diante disso, que vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo juntamente com ele?
Quem vai acusar os que Deus escolheu? Deus que os justifica. Quem vai condenar? O Cristo Jesus que morreu, mais ainda, que foi ressuscitado e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por tua causa nos matam o dia todo, somos tratados como ovelhas de corte. Mas em tudo isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tenho certeza, de fato, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é o santificador, meus irmãos de fé, o purificador, libertos do pecado, justificados pela graça. Que possamos estar completamente preenchidos, meus irmãos de fé, do fruto da justiça, dos frutos do Espírito Santo, como está na carta aos Filipenses capítulo 1, versículos 6 ao 11. E estou plenamente convencido de que aquele que começou em vós esta boa obra há de levá-la à perfeição até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu tenha esses sentimentos em relação a vós todos, pois vos trago em meu coração, a vós que, tanto em minhas prisões como na defesa e consolidação do Evangelho, vos associais à minha graça. Com efeito, Deus me é testemunha de que amo a todos vós com a ternura do Cristo Jesus. E por isso rezo, para que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em compreensão, para que possais discernir o que é melhor e ser íntegros e irrepreensíveis para o dia do Cristo, repletos daqueles frutos de justiça que nos vêm por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Deus quer que tiremos nosso coração de pedra e que ele se transforme em um coração de carne. Deus quer realizar em nós grandes obras de salvação, pois Deus é nosso substituto, advogado, testemunha fiel, juiz e santificador. Então, meus irmãos de fé, não vamos continuar nos pecados, vamos nos libertar para ter esse encontro pessoal em Cristo Jesus. É uma luta diária, mas a nossa essência é a luz. A nossa essência é viver no amor de Cristo Jesus. E que possamos sempre nos lembrar, a graça de Deus basta. A graça de Deus é maravilhosa. Quando Deus chama, não é para se esconder por vergonha dos pecados. Aceitemos o plano da salvação colocado diante de nós. Não lutemos com o pecado. O que é lixo é para ser jogado fora. A sujeira é para ser limpa, o acúmulo reduzido, a negatividade retirada. Sejamos sal da terra e luz do mundo. É preciso falar com convicção, com força, mostrando que a nossa força vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus é suficiente. Que possamos nos revestir da graça de Deus para enfrentarmos toda circunstância difícil. Quando somos fracos, aí que somos fortes com Deus.
A vitória chega quando se crê em Jesus. A fé cura e salva. Esse é o milagre, a decisão diária de sair do deserto e ir de encontro a Deus Pai em sua frutificação dentro de nós, com todos os dons do Espírito Santo. Pedimos as bênçãos de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, a Trindade Santa sobre nós, sobre nossa família, sobre nossos amigos, das pessoas que conhecemos e daquelas que ainda vamos conhecer. Que possamos orar por todos, meus irmãos de fé, nesta Semana Santa, de intensa oração, orar por todos e pedir perdão de nossos pecados. Que o Espírito Santo possa encher o nosso coração de paz e bem. Nos aproximemo-nos mais de Deus pela oração, unidos nessa caminhada de fé, como peregrinos de esperança, o mistério da paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Vamos agora refletir Isaías 53. Quem acreditou naquilo que anunciamos? A quem se manifestou o braço de Javé? Cresceu como broto diante dele e como raiz em terra árida. Não tem aparência nem beleza para atrair nossos olhares, nem esplendor para nos agradar. Desprezado e rejeitado por todos, homem das dores, que bem conhece o sofrimento, como se escondesse de nós sua face, era desprezado e não fizemos nenhum caso dele. Mas eram nossos sofrimentos que ele tomou sobre si, eram nossas dores que ele assumiu, e nós o julgávamos castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi traspassado por causa de nossos crimes, esmagado por causa de nossas iniquidades. Abateu-se sobre ele o castigo que nos traz a paz, e por suas chagas fomos curados. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual seguindo o seu caminho. E Javé fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, deixou-se humilhar e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Com opressão e sentença injusta foi eliminado. Quem se aflige por sua sorte? Sim, foi cancelado da terra dos vivos. Pela iniquidade de meu povo foi ferido de morte. Foi-lhe dada sepultura com os ímpios. Entre os malfeitores está seu túmulo. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Javé quis esmagá-lo pelo sofrimento, quando oferecer sua vida em expiação. Verá uma descendência, prolongará seus dias, e se cumprirá por meio dele a vontade de Javé. Depois de seu íntimo tormento verá a luz, e se fartará de seu conhecimento. O justo, meu servo, justificará muitos, assumindo ele próprio a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei em prêmio as multidões, e com os poderosos dividirá os despojos, porque entregou-se a si mesmo à morte, e foi contado entre os ímpios. Entretanto, ele levava o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, Senhor, e do mundo inteiro. Lembre-se, meu irmão de fé, nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo,
um ser humano igual a nós, que passou por esta terra, vestido em vestes humanas, sentindo a dor humana, sentiu tudo, exceto o pecado, como está escrito. Passou pelos mais dramáticos sofrimentos e os superou com a mais alta dignidade. Jesus Cristo ama a vida, a criação humana e nos ensina a amar a vida também, a amar, perdoar, se entregar por completo ao plano de salvação de Deus. Lembre-se, meu irmão de fé, por amar a humanidade, assim como Jesus Cristo ama. Ele teve o plano mais amoroso da história da humanidade, da salvação redentora através do amor ágape. E nesse plano amoroso de salvação, você é uma pessoa única e não mais um número na multidão. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós a graça da salvação eterna. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou, a oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão de Semana Santa, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama. Pois é muito bom, não é, meu irmão de fé? Partilharmos juntos a palavra de Deus, refletirmos juntos cada passagem. É uma bênção, é uma alegria. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz.